Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Emanuele, sou educadora de História Geral do CPV e hoje eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês sobre a revolta da vacina. E aí pensar essa revolta da vacina como uma grande luta urbana da comunidade preta brasileira. Então a ideia aqui é inserir essa revolta, pensar essa revolta dentro da luta antirracista, certo? Então primeiro vamos nos situar no espaço e no tempo. Primeiramente, onde estamos? A gente está na capital federal, recém-capital federal. A gente tem uma república que foi proclamada em 1899, correto? A partir de um golpe militar, Marechal Deodoro da Fonseca dentro do Pedro II. E a gente tem um projeto republicano muito bem construído, pautado nos seguintes interesses: construir uma nação capitalista, baseada numa modernização, numa industrialização e num ideal civilizatório branco e burguês. E aí a gente começa a pegar certos problemas que hoje a gente ainda vivencia, que são por conta desse projeto que até hoje está em vigência, só que ele se adapta ao tempo e às necessidades dessa elite branca e burguesa. Então a gente tem, beleza, esse contexto de início de república no Brasil. A gente observa a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal. Vamos observar primeiramente quem é a população carioca nesse momento. A gente sabe que 80% da população carioca era preta. Preta e parda, descendente de pessoas que haviam sido escravizadas, que tinham conseguido sua liberdade há pouco tempo, inclusive, né? A abolição da escravatura foi em 1888. Então não é muito tempo da abolição para a revolta da vacina. E a gente tem que pensar que essa revolta acontece no bairro da Saúde, que é justamente na região portuária do Rio. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui muito importante. A região portuária, ela tem uma importância muito grande que às vezes é meio ignorada tanto pelos historiadores como pelas pessoas que são curiosas por história e às vezes não se ligam na relevância que essa região teve na organização dos movimentos de resistência preta em toda a América colonial. Porque o indivíduo que saía do porto de Nova York, um sujeito negro que saía do porto de Nova York, ia para o Caribe, poderia levar ideias de insurreição, ideias de libertação para o Caribe, e esse cara do Caribe vir para cá, para a costa brasileira, e essas ideias estavam circulando. Logo, o porto era um local muito disputado, tanto por uma comunidade preta, tanto por uma elite branca que tinha medo dessa região, que inclusive a região do porto, a região portuária, na verdade, ela é uma região sempre associada com pobreza, com criminalidade, e isso não é só no Brasil, gente, a gente tem que estar atento a isso. E principalmente nas Américas, nas Américas coloniais, a região portuária ela foi associada à cultura negra, tranquilo? Isso porque a gente sabe que os navios que vinham trazendo as pessoas escravizadas de África estavam na região portuária, ou seja, ali era o local, ali era o ponto de circulação. A gente tem vários fatos que comprovam a existência de vários mercados de cultura africana durante a própria colonização, de mulheres quituteiras, mulheres que vendiam panos e acessórios que vinham de África, que vinham da costa africana para o Brasil. Então havia toda uma atividade de uma cultura circulando nesses portos. Beleza. Isso já se conecta um pouco, quer dizer, bastante com o nosso desenrolar sobre a revolta da vacina, né? O Prata Preta, que foi o grande líder, era um trabalhador do porto. Então, olha como essas coisas são importantes. O espaço, vamos pensar assim, o espaço que rolou a revolta da vacina, que foi o Barro da Saúde, ele é um espaço que está em disputa. Ele é um espaço socialmente construído, ou seja, as pessoas construíram aquele espaço a partir da cultura, da identidade delas, da religião delas, que é muito também importante a gente pontuar essa questão. E a gente sabe que esse espaço ele também está em disputa. Então, ao mesmo tempo que a comunidade preta está ali, ocupando aquele espaço, disputando aquele espaço, a gente tem o projeto republicano branco burguês disputando aquele espaço também. Gente, vamos pensar o seguinte: o capitalismo ele criou necessidades, e principalmente a necessidade de urbanização, de readequação dos espaços para a lógica capitalista. Isso é muito importante da gente perceber. Os espaços eles são construídos ou reconstruídos por conta da necessidade do modo de produção. Então, por exemplo, eu quero fazer uma reforma na zona portuária, como a gente teve alguns anos atrás, que era para remodelar, para requalificar essa região, para dar um pouco mais de luxo. E aí o que a gente faz? A gente apaga certas histórias nessa região e evoca
outras histórias. E aí, isso é uma disputa de memória que a gente já vai comentar um pouco mais. Mas é só pra gente perceber que o espaço, ele tá em constante disputa. Seja na disputa do campo da memória ou na disputa do campo físico, certo? Quando a reforma Pereira Passos começa, a gente está pensando em disputa espacial. A gente está pensando num prefeito que está cumprindo uma lógica modernizadora burguesa e branca que quer remover certos moradores da região do centro da cidade, porque essa região é uma região valorizada em termos políticos e econômicos. Então é o seguinte, eu quero sua mão de obra, mas eu não quero que você more aqui. Porque eu não quero que você esteja no meu espaço de circulação, porque esse espaço tem que ser um espaço marcadamente branco e burguês. Eu não posso ter um trabalhador da estiva circulando na rua do ouvidor no mesmo lugar que eu. Então é tudo uma questão de disputa espacial, que às vezes no Brasil a gente não vê muito nitidamente, mas que rola o tempo inteiro. Certo? Quando a gente tem uma operação numa favela, a gente está pensando em disputa espacial, a gente está pensando naquele discurso do Estado entrar no território. Não tem muito esse discurso. É o mesmo argumento. É a disputa espacial por parte de um Estado modernizador, urbanizador, burguês, capitalista ao extremo e principalmente branco, certo? Porque segue uma lógica da branquitude. E aí é a grande questão. A lógica da branquitude nunca permitiu que a forma de organização de bairros como o bairro da Saúde, o bairro da Candelária, o bairro da Cidade Nova, que lá na virada do século XX eram marcadamente bairros pretos, não aceitavam por conta de sua construção cultural, de sua construção religiosa, de sua construção identitária. Então, a branquitude, a lógica da branquitude, o projeto branco republicano, ele não vai aceitar jamais que o bairro da Saúde ele seja um bairro caracterizado por uma exceção, que não vai aceitar que ele seja caracterizado por um excesso de terreiros de candomblé. Então, acho que isso é muito importante para a gente observar. A gente, quando fala de revolta da vacina, a gente esquece de certas coisas importantes. E, por exemplo, Prata Preta é uma pessoa importante nisso. A grande presença de terreiros de candomblé no bairro da Saúde é um ponto importante na revolta da vacina, porque a gente sabe que as pessoas, principalmente pretas e moradoras de habitações populares, coletivas, que a gente chama de cortiço, respeitando aí o projeto Branco Modernizador, que deu o nome de cortiço, mas a gente sabe que o nome de cortiço é um nome pejorativo, então são habitações coletivas, moradias coletivas, estalagens, casas de cômodo, qualquer outro nome, mas o cortiço ele vem com um nome, uma denotação muito pejorativa. Então a gente sabe que esses espaços eram alvo de ataques desse projeto republicano, desse projeto urbanizador, desse projeto modernizador. Quando a revolta da vacina eclode, a gente tem que ter noção de que, como eu estava falando, não é pura e simplesmente não querer se vacinar. É o entendimento de que eu tenho meu ritual de saúde, meu ritual de cura e doença para tentar sanar o problema da varíola. Então, como que uma pessoa invade o meu espaço e aí você mexe muito com as questões morais, de fato, que existiam no início do século XX. Como uma mulher vai estar em casa sozinha e vai entrar um agente da Inspetoria de Saúde com vários agentes de saúde querendo que eu levante minha saia e ele me deu uma injeção. Isso, assim, é uma coisa que era impensada. Isso era um atentado à moralidade, um atentado sexual, praticamente. Beleza? Esse tipo de relação não existia. Até porque vale a gente pensar, da mesma forma como a gente pensa a operação policial, será que o agente da Inspetoria de Saúde, do Oswaldo Cruz, ele entrava numa casa em Botafogo que já estava ocupada por uma elite urbana, sem bater na porta, sem pedir permissão? Acho que isso é uma coisa muito importante pra gente pensar, porque o agente de Inspetoria de Saúde, ele não batia na porta do cortiço para entrar, ele não batia na porta da casa de estalagem para entrar, ele invadia, certo? E obrigava crianças, mulheres, idosos, homens a tomar vacina. E isso é um ato, de fato, de violação dos corpos. Então, a gente não pode ter o argumento raso de achar que essas pessoas simplesmente não quiseram tomar vacina. Essas pessoas não queriam tomar vacina porque elas tinham um ritual ligado ao candomblé, ao orixá Obaluaê, que provinha a cura e o tratamento ideal para a varíola. Não estou entrando no mérito aqui científico se esse tratamento funciona ou não, mas eu estou entrando no mérito cultural.
A cultura tem que ser respeitada, a identidade tem que ser respeitada. E mais, se o processo de vacina tivesse que acontecer, por que não acontecia de outra forma? Por que ele sempre acontece de maneira abrupta e violenta quando é com corpos pretos e pardos? Acho que essa é uma grande questão pra gente, né? Porque é a mesma indagação que a gente faz em relação à guerra às drogas. Por que é na favela que o blindado entra? Por que não é no apartamento do Leblon que vende maconha pra toda a Zona Sul, ele não entra? Né? A gente sabe dessas nuances. E eu acho que é importante, por isso é importante, na verdade, a gente racializar a revolta da vacina. Colocar a revolta da vacina num quadro de disputa racial do espaço. Era uma luta desses moradores de permanência naquele espaço, que inclusive não era só sobre a vacina. A gente está num contexto de reforma urbana, como eu já comentei aqui. Então a gente está pensando numa situação em que casas são desapropriadas e derrubadas da noite para o dia, certo? E respeitando uma lógica capitalista. Por quê? Porque já havia, gente, há muito tempo a intenção do governo federal, do governo republicano e mesmo no final do governo imperial de Dom Pedro II de modernizar e aburguesar o centro do Rio. Porque, em tese, o centro de toda a cidade, ele tem que ser ultra modernizado, ultra chique, ultra burguês, seguindo a lógica da branquitude, do modelo civilizatório europeu cristão. Então, havia essa intenção. Quando a gente percebe hoje certas transformações no centro da cidade, a gente tem que perceber que essas transformações elas são extremamente conectadas com as transformações que aconteceram também nesse período do início do século XX, porque ainda responde ao mesmo modelo civilizatório da burguesia, certo? Uma intenção sempre de requalificar um espaço, ressignificar o espaço. E aí, pensando na memória, por exemplo, por que a estátua de Antônio Cândido ela tá escondida lá na Praça 15? Por que ela não está no local de evidência, por exemplo? Isso é uma questão de disputa de memória. Por que na Praça da Harmonia, por exemplo, não existe nenhuma estátua, nenhuma menção à liderança do Prata Preta, que foi um grande liderante da revolta da vacina, inclusive foi tão perigoso que precisaram de 5 soldados para prender ele e levar ele para o Acre, para ele ficar preso no Acre, porque nem no Rio de Janeiro ele poderia ficar. E isso em contexto do início do século XX, beleza? Onde as coisas não eram tão elaboradas e complexas como elas são hoje, em 2020. Então a gente tem que perceber a disputa da memória. Por que não se fala de Prata Preta quando se fala sobre a revolta da vacina? Por que não se fala que os trabalhadores do porto, por mais que eles sofressem com as abordagens policiais pautadas numa lei de ociosidade que surgiu a partir do discurso de um deputado chamado McDowell, você pode procurar na internet, que ele inclusive acho que é parente do ex-vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é o McDowell, ele dizendo que as pessoas que tinham acabado de sair de situação de cativeiro precisavam ter maior abordagem policial, porque elas não sabiam se comportar como pessoas civilizadas dentro de uma cidade cosmopolita como o Rio de Janeiro era. Então, que tipo de projeto a gente tem para a cidade? E que tipo de projeto a gente cabe em qual local da cidade, certo? Então, a cidade é um espaço de disputa, certo? A gente está o tempo todo pensando na disputa, seja na disputa espacial, aí quando a gente está pensando no contexto de revolta da vacina, da galera construindo barricada ali na Praça da Harmonia para não deixar o exército brasileiro entrar na região e obrigar as pessoas a vacinarem, prender os revoltosos, o espaço de disputa da memória, né? Do porquê o não reconhecimento e apagamento da história do Prata Preta e da história de todas as pessoas que estavam lutando na revolta da vacina, a falta de racialização da disputa na revolta da vacina. Por que a revolta da vacina não é racializada como ela deveria ser? Né? Essas são coisas que a gente tem que levar em consideração e pensar. Pensar principalmente que as habitações, essas regiões de moradia que a gente está falando, região portuária, bairro da Saúde, Cidade Nova, eram regiões que já vinham sofrendo com um discurso criminalizante da imprensa, da polícia e mesmo da literatura. Quando a gente tem certos discursos, a gente utiliza o gênero realista para pensar o cortiço,
Tem várias passagens interessantes no Aloysio de Azevedo, que é o livro Curtiço, mas ao mesmo tempo você vê o racismo dele, quando ele pensa na moradora branca, ele trata ela de uma forma, mas quando ele pensa na moradora do Curtiço preta, ele trata ela de outra forma. Então a gente tem toda uma construção de um imaginário do que é a moradia do preto e da preta, do que é a moradia do centro da cidade, o que é o trabalhador da zona portuária. E essas coisas todas, elas são pautadas por esse discurso racista, que a partir do final do século XIX para o XX, ele se torna cada vez mais forte, inclusive nessa disputa espacial, na construção espacial. Vamos lembrar que o espaço ele é sempre um local de disputa, então não há passividade de nenhum dos lados, beleza? Acho que isso tem que estar bem ressaltado aqui pra gente. Bom, espero que tenha sido razoável essa discussão e que vocês possam pensar em algumas coisas relacionadas a isso. Pensar no direito à cidade, o que é o direito à cidade, o que é ocupar a cidade, o que é disputar a cidade. Que a cidade não é um espaço neutro ou que ela não é uma coisa dada, ela é um espaço de batalha. Ela é um espaço de disputa, de tensão, beleza? Acho que é por aí, gente. Um grande beijo pra vocês.